Bom dia, Jéssica. Bom dia. Vamos aguardar um pouquinho, ver se para a escola conectar e a gente começar, tá? Bom. Você falou alguma coisa? Não. Não? Não. Acho que a Juliana agora entra. Conectar aqui o WhatsApp para ver se ela mandou alguma coisa. Geometria. Aí eu vou mandar uma tarefa, porque esse horário eu vou fazer um exame, tá bom? Uhum. Física a gente só teve 2 atividades, né? Só porque hoje eu vou encerrar o ondulatório, fazendo um resumão de tudo que a gente viu. E a outra lista que eu tenho pronta é de óptica. E eu vou começar a óptica para depois enviar ela para vocês, tá? Ah, sim. Porque com essa nova mudança, com essa mudança de horário, as aulas ficou um pouquinho mais desequilibradas. Não sei se você notou. Teve semana que a gente só teve uma aula de física. Você fez seu cadastro para vacinar? Fiz, sim. Fez? Uhum. Vão começar a vacinar hoje a partir dos 12, né? Aí vão subindo gradativamente, parece. Esperar, né? Sim. Aqui em Anápolis não tá tendo dos 18 pra cima ainda não, né? Não. Eu acho que é dos 25 para cima. Mas depois entra no site para verificar. Depois eu vou dar uma olhadinha lá. Uhum. Tarefa de geometria que eu vou enviar hoje é uma tarefa. A gente, geometria, ele é bem repetitivo. Aí essa vai ser a primeira atividade de geometria, certo? Isso. Geometria vai ser a primeira. Douglas acabou de postar uma atividade. Jonathan, bom dia, você está me ouvindo? Tô só esperando ver se a escola conecta, tá? E a gente começa. Porque senão a gente vai ter que voltar tudo de novo.
Vou esperar só mais 2 minutinhos. Aí a gente começa. 7h18, vou esperar só mais 2 minutinhos. Pode ser problema de conexão. Juliana não mandou nada ainda. Fazer o compartilhamento de tela já com vocês. Carregou, meninos? Carregou. Oi, Larissa. Oi, Ju. Oi, Larissa. Sim. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Bom dia, Jéssica. Tô tentando aqui aumentar o slide. Peraí. Larissa, você precisa que imprime alguma coisa para eles? Não. Essa semana não vou passar de física, só geometria. Aí, se Tá? você quiser que imprima, você manda uma mensagem, que aí eu já acompanhar. Eu vou te enviar agora um material, tá? Hoje? De geometria. Ah, Isso. tá bom, então. Esse aqui, sabe? Tô indo, então. Vou deixar vocês. Hoje eu deixo só. Rapaz, não, tá? Beijei pra tudo. Larissa, fala uma coisa aí, deixa eu só botar o nome aqui. Tá me ouvindo? Hoje nós vamos fechar esse conteúdo de onda sonora para começar a estudar óptica, tá? Vocês estão ouvindo bem aí? Tá, beleza. Tá. Tudo ok aí, Ju? Você conseguiu apagar a luz? Pessoal, todo mundo tá me ouvindo bem? Então eu vou começar, tá? Todo mundo escutando bem? Então vamos começar. Então a gente vai revisar tudo que a gente viu, fórmulas sobre ondas sonoras e acústica, que tem tudo a ver com ondas sonoras, tá? Então a gente viu que os sons são ondas, né? Que são mecânicas ou eletromateriais. A gente viu que o som tem algumas propriedades como efeitos. Todo mundo está me ouvindo bem? Jéssica, Jonathan? Sim. Sim? O pessoal na escola não está entendendo, se está ouvindo, se não está? O pessoal da escola está ouvindo bem? Então, quais são
interferência, refração, efeitos de transmissão, que é a absorção e dispersação das ondas. As ondas, elas podem ser, né, longitudinais, longitudinais, elas têm esse formato aqui. Ó, elas vão se propagar, as longitudinais, como representado nesse. Tem a lista 2 de ondas sonoras que eu tenho que fazer correção com vocês, tá? Eu fiz da primeira, mas a 2 eu não fiz. O som, ele tem velocidade, viu? O tipo de velocidade que tem, depende do tipo de material em que ele está se propagando. A velocidade, ela vai mudar de acordo com o material que ela vai se propagar, tá? Pode ser no meu sólido, no meu líquido, no meu gasoso, tá? A frequência, a velocidade do som no ar varia de 340 metros por segundo a 20 graus Celsius, tá? E 330 metros por segundo a 0 graus. Diferencia entre sons graves, que é o som baixo, e agudo, que é o som alto. Está relacionado à frequência dessa onda, que está tudo, né? Que é a altura. A grave é menor, na verdade, e o som agudo é mais agudo e grave. O volume vai diferenciar entre os sons graves e agudos, ou fortes e fracos. Está relacionado à amplitude. O som fraco é menor do que a de um som forte. Olha aqui o grave. O timbre, gente, é o que faz a gente diferenciar os sons de mesma altura e mesma intensidade, mas tocado com instrumentos de... Ela se relaciona à forma da onda, tá? Um segundo que eu vou ter que pegar o carregador aqui do notebook, que ele tinha, já retorno. Então, continuando, pessoal. O timbre é a capacidade que a gente tem de diferenciar sons de intensidades diferentes, tocado de instrumentos diferentes, se relaciona à forma desse som, tá? O som musical simples, por exemplo, ele tem esse timbre aqui. O de rock, ruídos fortes, já tem essa frequência de som aqui, ó. Vocês podem ver que é diferente. Os ressonadores, né, presente em cada instrumento musical, é aquilo que a gente fala de assinatura do instrumento. São características que só esse instrumento ele tem. Só ele vai produzir esse som. Então, a gente viu, né, que o som ele pode ser representado pela soma de diversas ondas individuais, que são os Fouriers, e o resultado disso é o som acústico, que é a combinação da amplitude, do tempo de duração de cada um dos harmônicos presentes no som, tipo do material que é feito o instrumento também está relacionado a isso. Então, a produção, tá? A excitação do ar que vai produzir a forma sonora de cada instrumento é o que nós chamamos de timbre. Resumindo, o timbre é o que permite a gente distinguir sons diferentes, alturas diferentes, mas que são emitidos ao mesmo tempo. O nível sonoro em relação à intensidade do som no ouvido mínima é o limiar da audição, que é calculado pelo log, tá? De 10 elevado a menos 0. Limiar da audição é representado por esse I0 aqui, que é função logarítmica.
Então, beta é igual a 10 vezes log de 10, log de base 10, tá? De 1 dividido por I0, que é a fórmula do decíbel. Não precisa preocupar com isso não, porque a gente vai calcular mais a frequência e velocidade, que é aquilo que a gente já viu. Aqui é um espectro, ó, mostrando a intensidade do som. Tá? Aí tem aqui o riso suave de uma pessoa, tem esse limiar de audição aqui. Conversas tranquilas está entre essa numeração de decíbel. Já os sons harmônicos é a soma de diversas frequências individuais de uma onda sonora, representada dessa forma aqui, ó. Som é igual. Cada termo, CI, vai corresponder a uma determinada frequência. Então, você vai somar todas as frequências presentes. A múltipla da frequência do termo chama série harmônica, tá? Então, ó, tem o primeiro som harmônico, que é fundamental, na faixa de 440 Hz. O segundo, que é o sobretom 880. O terceiro, que é o segundo sobretom 1760. Mais utilizado para músico mesmo. Turbo sonoro, que é um sonoro aberto, são duas extremidades abertas. Turbo sonoro aberto tem uma extremidade que é fechada e outra aberta, nesse formato aqui. E para calcular tudo isso, é aquilo que eu falei para vocês, que são as fórmulas que já conhecemos, ó. Nós vamos utilizar velocidade, comprimento de onda e frequência, tá? Agora, tubo de ondas harmônicas é calculado pela frequência, tá? Vezes a velocidade, igual a velocidade, dividido pelo comprimento dessa onda. Já o fechado também a gente faz a mesma relação, tá? Ó. Frequência pela velocidade e pela onda. Só que o comprimento de onda, no tubo fechado, por exemplo, você vai contar todos os picos de comprimento de onda que tem. Lembrando que comprimento de onda a gente calcula é a distância entre as cristas, tá? Ou vales. Então, se o número de frequência de ondas, o número de picos for um número ímpar, por exemplo, a gente calcula essa formulazinha aqui, ó. Frequência desse número ímpar, se a frequência do par harmônico de N é igual a N vezes a velocidade, dividido por 4, vezes o comprimento, que é esse Lzinho aqui. O efeito Doppler do som, muito utilizado por exames médicos, é um detector. Ele é utilizado para distinguir situações de movimento da fonte do observador. Então, o som ele vai se propagar no ar, tem velocidades aí relativas, e para a luz, a propagação dele é no vácuo, tá? A velocidade dele, como representado aqui, ó, vai estar relacionada entre a fonte e o observador. É como se fosse assim, ó. O observador vai ouvir e a fonte é emitida dessa forma. No exame médico, por exemplo, numa ultrassom de Doppler, é analisado o vaso sanguíneo, se tem alguma, se está correndo tudo certinho, oxigenação do sangue, tá? A frequência aparente ouvida, né, uma frequência real forte, é vista dessa seguinte forma aqui, ó. Então, a gente vai relacionar a frequência vezes a velocidade do som, que é o V, mais ou menos a velocidade do observador,
dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Então, o que a gente pode concluir disso, né? Que essa parte da física é uma assinatura, né, que está diretamente ligada aos detalhes de percepção musical. Então, física e música, a arte de um modo geral, né, são precisas para serem unânimes aí na simetria, observação dos efeitos do som, combinação. A gente vê que para distinguir tudo isso, tem estruturas matemáticas utilizadas para descrever som, a relação da música com a harmonia. Então, o efeito da acústica, né, se baseia nos mecanismos de produção do som, conceito de séries, tá? E da análise de Fourier, quer dizer, diferença entre os sons produzidos por diversos instrumentos, como na voz humana. Tá bom, gente? E isso, dá para a gente distinguir através dos instrumentos musicais, análise aí da parte harmônica com a assinatura sonora. Então, física e matemática permite a gente fazer essa descrição, compreender aí o objetivo das infinitas possibilidades da combinação de cada som criado, tá? Então, elas podem ser vistas em vez de ouvidas na análise de sons das suas obras, e o perfeito equilíbrio que as duas coisas trazem juntas. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Tem? Não? Então, deixa eu ver se eu acho o material aqui para a gente fazer uma introdução de óptica. Que é 7h37. Era só abrir, tá, gente? Tá. Valioso. Abriu aí para vocês? Sim. Oi. Meninos, então vamos lá. Óptica, tá? Agora. Carregar. A óptica agora é relacionada à luz diretamente. Então, a óptica é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados à luz, a sua interação, meios de materiais, quanto às dimensões destes meios, tá? Muito maior do que o comprimento. Pessoal, aí na escola, vocês estão enxergando dessa cor? Alguém me responde, por favor. Então, a luz, o que é? É a forma de energia radiante que vai se propagar por meio de ondas eletromagnéticas. A luz no vácuo é cerca de 300 km por segundo. As fontes de luz são luminosas, de luz ou luminosas podem ser de dois tipos, são primárias, aquelas que produzem a própria luz que emite, tá? Olhem os exemplos. E as secundárias são aquelas que emitem luz refletida de outras fontes. E a lua, aquela lâmpada fluorescente.
Os raios de luz, eles são segmentos de uma reta orientados que vão representar o sentido da propagação da luz e auxiliar na construção das imagens em diversos sistemas ópticos, como aqui no nosso desenho, tá vendo? A gente tem uma fonte, o raio de luz e o observador. O feixe de luz é um conjunto de raios de luz que podem ser de 3 tipos. Convergentes, tá vendo? Ele tem esse sentido aqui, chegam tudo no mesmo ponto. Divergente é aquela luz que como se diz? Ela vai para vários sentidos, vários pontos. E as paralelas, como de lanterna, tá vendo? Um foco só. Foco, gente, aqui é que ela tem vários focos de emissão, como o farol de carro. E a convergente, ó, ela vai focar em cima do objeto. Num ponto, um único foco. Quais são as classificações dos meios que a luz pode ser transmitida? Transparente, translúcidos e opacos, tá? O que quer dizer transparente? Dizemos que um determinado meio é transparente quando ele permite que a luz se propague de um modo regular, de um modo que a gente pode ver através dele, tá? Então, ó, copo de vidro, espelho. O translúcido é aquele meio em que a luz se propaga de um modo irregular e não permite a visualização nítida do corpo, tá? Esse aqui é o que chamamos de translúcido. Tipo vidro fumê, sabe? Aqueles vidros que a gente fala vidro fumê. E o opaco é quando não permite que a luz se propague através dele. De jeito nenhum. A luz, ela bate, ela reflete ali, mas ela não vai se propagar. Fenômenos ópticos, né? Quando a gente tem um feixe de luz que atinge uma superfície de separação entre dois meios, pode ocorrer uma série de fenômenos, que é o que a gente chama de geométrica, né? Na óptica geométrica, são 3 principais fenômenos. O primeiro é a reflexão, tá? É o fenômeno que o feixe de luz atinge a superfície de separação entre 2 meios e ela vai retornar no meio já onde onde ela foi encontrada se propagando. Então, ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser regular, como aqui no desenho. Aqui ela está na superfície metálica lisa e polida. Tá vendo? Ela vai se propagar aqui e retornar para o meio onde ela se propagou. E ela pode ser difusa, que é em superfície rugosa. Aí ela se propaga, ó, ela bate, reflete, mas ela vai se propagar de diversos meios. E o segundo é a refração, que é o fenômeno onde um feixe de luz vai se propagar em um meio e atingir uma superfície de separação. Então, ele vai passar a propagar em outro meio, tá? Então, também é de forma regular e difusa. Regular é nesse sentido e difusa nesse sentido. A absorção da luz, né? É o fenômeno em que a luz ela é absorvida pela superfície. Tá vendo? Branco e preto. Quem que vocês acham que absorve mais luz? O branco ou preto? É uma pergunta. Quem que vocês acham que absorve mais luz? O branco, a cor branca ou a cor preta? Não sei, professora. A cor preta, tá? Por isso as roupas, dias quentes com roupas pretas, elas são quentes, tá bom? Ah, sim.
tá? Então, olha só, aqui a gente tem princípio de propagação retilínea da luz, que é nos meios homogêneos, que são isotrópicos, transparentes, e a luz ela vai se propagar em linha reta, tá? E outro princípio que a gente tem da óptica é a reversibilidade do raio luminoso, que está relacionada à forma de que esse raio vai ter de trajeto. Então, o raio de luz ele não vai depender do sentido da sua propagação. Então, quando o raio de luz segue um percurso, ele pode fazer um percurso inverso, tá vendo? Aqui, por exemplo, ó, o observador, a fonte de luz batendo no espelho, como o observador está vendo. Lembrando que a gente teve uma introdução, né, de som e luz lá no início. Então, o princípio da reversibilidade dos raios, ó. Enquanto a gente tem 2 ou mais feixes luminosos, a gente está falando agora de independência dos raios luminosos. Eles vão se interceptar em sua trajetória, mas não vão modificar as suas características após a interferência, que é as luzes comuns utilizadas em shows, boates, tá vendo? São todos esses raios aí, ó. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Olha aí o exemplo. Consequência, então, dos princípios, né, da óptica geométrica. Sombra e penumbra, né, são fontes pontiformes ou pontuais que vão produzir apenas sombra, tá? Então, aqui a gente tem uma fonte, um obstáculo, e aqui a produção da sombra. São conhecidas como sombra e penumbra. Essa é a sombra. A sombra ela passa por um obstáculo e ela tem um antiparo, onde ela é produzida. Ó, então, ó, a sombra, que é a fonte de luz, a sombra passa por esse obstáculo opaco, geralmente. Aqui no meio a sombra é produzida e essa parte em volta, sabe, como se fosse um reflexo, é o que chamamos de penumbra. Tá? Vocês já ouviram falar dessa característica? Então, o que é penumbra, né? Penumbra é essa gradação de luz para a sombra, tá? Quando ela vai ocorrer? Ela acontece quando tem um antiparo, como aqui na imagem, ó. Você tem um antiparo aqui, que é o obstáculo, tá? E aí, ó, ela é colocada na frente dessa fonte de luz, tá? O obstáculo colocado na frente da fonte de luz. E aí é onde ela vai deparar com uma sombra, tá? A sombra, que é os objetos que cercam esse obstáculo, forma que é a sombra bem no centro. E a penumbra é o que está à volta, tá? Que é o difração da sombra.
Então, a penumbra é aquela região que tem apenas alguns pontos de luz, tá? Então, ó, aonde tem apenas alguns pontos de luz em volta da sombra, essa é a parte que chamamos de penumbra. Apenas alguns pontos de luz. Então, o que acontece, por exemplo, na câmara escura de orifício, por exemplo. É isso que acontece. Então, a sombra ela é criada aqui, ó. Penumbra é os pequenos feixes de luz. Aqui a gente chega na primeira relação geométrica de calcular, ó. Aqui é o objeto, aqui é a refração da imagem, tá? Em que, vamos agora entender. O O significa o tamanho do objeto, o I significa o tamanho da imagem, ó, aqui. O P é a distância do objeto em relação à câmera, tá? E o P' é o que nós chamamos de distância da imagem em relação à câmera. Então, esse aqui é bom vocês terem no caderninho também, tá? As definições. Agora a gente vai entrar no conceito da relação do espelho, tá? E ver como que ela é refletida em cada um deles. O espelho plano, por exemplo, as imagens vão se formar por reflexão regular. Então, agora a gente vai estudar as imagens formadas, tá? E as propriedades de cada uma delas. Meninos, vocês estão conseguindo acompanhar, entender? Uhum. Então, ó, o objeto, o espelho, a imagem e o observador. Então, ó, só de introdução para a gente fechar por hoje, reflexão da luz em espelho plano. Primeiro, o que é a reflexão? É o fenômeno que consiste no fato da luz voltar a se propagar no meio de origem, após incidir a superfície de separação com o meio, tá? Então, o que a gente vai observar? RI, o raio de luz incidente da superfície, que é representada pelo S. N, reta normal. I, ângulo de incidência. RR, raio de luz refletido pela superfície. E o ângulo de reflexão, que é o R pequenininho, tá bom? Então, aqui tá alguma das fórmulas que nós vamos utilizar. Meninos, então, hoje a gente fica por aqui. A gente continua na nossa próxima aula de física, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não? Meninos aí da escola conseguiram pelo menos ver melhor hoje? Depois eu mando a gravação da aula lá no grupo, tá? Tenha um bom dia. Tchau, gente. Bom dia, tchau também, tchau.